Põe para mim. Bom, boa tarde a todos. Senhor presidente, vice-presidentes, colegas aqui da administração central, colegas também das diretorias regionais. Eu confesso que é um prazer muito grande para mim estar aqui, mas é prazer não de dar a notícia que a gente vai dar agora, né? Mas um prazer de participar desse momento que pode ser, de fato, um marco para a gente virar, né, essa situação. Há quem diga que a crise é onde a gente tem as oportunidades, e é hora de a gente aproveitar essas grandes oportunidades. E a minha missão aqui é justamente mostrar para vocês, enquanto contabilidade, que é a ciência que consegue capturar todas as transações que ocorrem numa organização e resumir essas transações e demonstrar o que aconteceu no período de janeiro a outubro de 2015. Ou seja, o que a gente faz aqui é mostrar o que a empresa fez durante todo esse período, nada mais do que isso. Então, esse quadro, tem um monte de número aqui nesse quadro, mas vamos para o que eu diria que é mais relevante, né? O nosso resultado, até outubro de 2015, é de 1.346 milhões negativo. É um prejuízo de 1.346 milhões. Eu não tenho tanto tempo de empresa assim, mas eu nunca vi prejuízo no Correio. Realmente é preocupante, de fato. Se a gente compara esse resultado com o mesmo período do ano passado, que foi de 788 milhões, 789 negativo, a gente vê que nosso prejuízo está superior, o prejuízo superior, né, em 70%, ou seja, essa é a nossa situação. Agora, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aqui nesse quadro. O primeiro deles é que a nossa receita operacional, se a gente comparar janeiro a outubro com janeiro a outubro, ela cresceu 6,9%, ou seja, a nossa receita de vendas, né? O que a gente vendeu esse ano superou o ano passado em 6,9%. Se a gente considerar uma inflação aí, que já está o IPCA em 10%, nós não conseguimos crescer nem a inflação. Mas o detalhe também é que a nossa despesa, ela cresceu 11,4%. Então, enquanto que a receita cresce 6,9%, a despesa crescendo a 11,4%. É como a nossa conta pessoal, né? Se a gente ganha e gasta mais do que aquilo que a gente ganha, a gente tem que buscar em algum lugar, né? Ou a gente vai lá na poupança, nas aplicações, e busca, para aqueles que têm. Para aqueles que não têm, tem que ir até o banco e pegar um financiamento. Outro detalhe nesse quadro é a composição desse resultado. Ou seja, quem é que gerou esse resultado de 1.346 negativo? Quando a gente olha para as nossas aplicações, obrigado. Quando a gente olha para as nossas aplicações financeiras, a gente vai ver que nós tivemos um resultado de 297,8 milhões, que é inferior ao resultado do ano passado. E a explicação também é muito simples, ou seja, se eu tenho uma receita crescendo menos que a despesa, eu tenho que buscar em algum lugar. Onde eu fui buscar? Nas aplicações. Quando a gente vai buscar nas aplicações, a gente diminui o nosso estoque aplicado e, naturalmente, o rendimento desse estoque também diminui. Outras receitas nos geraram um resultado aqui de 394,8 milhões. O que a gente tem aqui, basicamente? Multa de cliente, multa de fornecedor, a variação cambial, que é aquelas entregas que a gente faz aqui para outros correios de outros países, e nós temos um crédito em moeda estrangeira, e como o dólar, o euro, né, subiram, e naturalmente a gente tem uma receita de variação cambial. E o detalhe, eu diria importante, que as operações, elas geraram um prejuízo de 2.038, nesse período de janeiro a outubro. Bom, nós trouxemos também os principais impactos que impactaram, na verdade, os impactos nesse resultado. Nós fizemos a seguinte análise. Até julho desse ano,
a gente tinha a receita chegou a crescer em julho a 11%. Quando chega em agosto, setembro e outubro, essa receita entra numa tendência de queda. Ela chega em outubro crescendo a 3,9% no mês de outubro. Ou seja, se a gente mantivesse a receita crescendo a 11%, nós teríamos hoje uma receita superior em 560 milhões. Ou seja, menos 560 milhões que nós tivemos de receita só nesse período aí, de janeiro a outubro, sobretudo de agosto para cá. Tá? Basicamente, o efeito da crise, né, nós tivemos um período, ainda que pequeno, mas tivemos um período de greve. Né? Aqui, a gente poderia citar também as ações dos bancos, que a maior parte dessa queda é do nosso principal produto, aí, que é o FAC. Né? Então, só para se ter uma ideia, o fato da Caixa Econômica deixar de entregar aquele extrato de fundo de garantia inativo, ele nos tirou 110 milhões de receita nesse período. Então, os números realmente são impactantes. Né? Se a gente considerar também as ações que outros bancos têm feito de diminuição de postagem, sobretudo do FAC, a gente chega a 200 milhões de reais de queda na nossa receita. Então, realmente, da mesma forma que nós estamos preocupados com o nosso custo, os bancos também estão preocupados com os custos. Né? Bom, contingência trabalhista, 280 milhões. No mês de outubro, nós registramos, só de contingência trabalhista, 280 milhões, basicamente relativo ao PCCS lá de 95, de 2008. Ou seja, isso aqui é uma possibilidade, na verdade ainda está no âmbito judicial, mas como há uma expectativa possível ou provável, aqui nesse caso provável, a gente teve que provisionar. A parte, eu vou pular o benefício pós-emprego, que a gente fala depois, mas o dissídio e os vales alimentação e refeição, que também são do dissídio, né? Trouxeram para a gente, no mês de outubro, 135 mais 52 milhões. Aqui a gente tem o registro de agosto, setembro e outubro, porque o dissídio ocorreu em outubro. Tá? Mas um terço desse valor meio que eternizou, né? Um terço desse valor a gente vai ter aí durante todo o ano de 2016. E o pós-emprego, 945 milhões, ou seja, de um prejuízo de 1.300, 945 milhões foi só registro de pós-emprego. E aí eu acho que é uma oportunidade para a gente falar, explicar um pouco essa questão do pós-emprego, porque é algo novo, né, que a gente começou a registrar em 2014, até em função da harmonização da nossa contabilidade às normas internacionais. E o que é isso, né? O que é esse pós-emprego que tem impactado tanto o nosso resultado? A norma diz o seguinte: eu tenho que, no dia que eu sair da empresa, e aí cada um de nós, né, a gente que está na empresa, que espera aposentar na empresa e que espera vivenciar esse benefício pós-emprego, né, no dia que a gente sai da empresa, a empresa tem que ter registrado todo o nosso benefício que nós vamos desfrutar durante a nossa aposentadoria. Por exemplo, se eu estou na empresa e ainda vou ficar mais 10 anos na empresa, e depois desses 10 anos eu vou me aposentar, e vou viver mais 50 anos, né? Tá? Então eu vou viver mais 50 anos. Quanto é que eu vou gastar nesses meus 50 anos de aposentadoria no meu plano de saúde? Sei lá, eu vou gastar 50 milhões. Esses 50 milhões, trazido a valor presente, eu tenho que registrar isso no meu balanço e anualmente, durante o período que eu estiver na ativa, eu tenho que reconhecer isso como despesa, de forma que no dia que eu me aposentar, toda essa despesa esteja reconhecida. Tá? Por que a norma diz isso? Justamente para garantir o direito, né, ou garantir ao acionista também ter essa informação e garantir ao usuário dessa informação que ele consiga enxergar isso. Pronto, o presidente está dizendo aqui, ó, tem que guardar, né,
para atender lá na frente. Esse é o objetivo, ou seja, a gente poder ter esse registro hoje, né? E até para ter responsabilidade na hora da gente pensar na hora de fazer, né, os acordos, pensar na hora de fazer todas as contratações. Então, assim, a norma diz o seguinte: qualquer nova contratação tem que ter um estudo atuarial para ver o impacto que vai ter no pós-emprego. Qualquer mudança de função tem que ter um estudo atuarial. Então, isso ganha uma relevância muito grande nesse nosso contexto. E como 2014 foi o nosso primeiro ano, só para se ter uma ideia, nós registramos no balanço em torno de 6 bilhões de reais, sendo que quase 1 bilhão foi no resultado do exercício. Significa dizer que a gente começa o ano, né, já com quase 1 bilhão de despesa de pós-emprego, vamos colocar assim, até o final do ano. Okay? Então, esse é o grande desafio. Bom, esse é o nosso último quadro aqui, que a gente resume o seguinte. Em 2015, nós tivemos um orçamento, uma receita total aprovada de 19.500. Uma despesa total de 20.190, lá no orçamento para 2015. Já saímos com o orçamento aprovado com um prejuízo de torno de 600 milhões. Um investimento previsto de 803 milhões para o ano de 2015. E naquela época também se previa 600 milhões para inversões financeiras, ou seja, participações em outras empresas, outras aquisições. 2015 até outubro, como a gente disse, a gente está com um prejuízo de 1.346, investimos 341 milhões, e esse caixa aqui já não há a possibilidade mais de sair 600 milhões. Isso, por um lado, é bom, ou seja, você não vai ter esse desencaixe. Por outro lado, é ruim que a gente não conseguiu também fazer os novos negócios, né? Bom, mas o fato, eu acho que 2015 está acabando, a gente pensa o quê? 2016. Como é que está 2016? O nosso orçamento aprovado é de uma receita de 21.106, uma despesa total de 21.991. Isso quer dizer que nosso resultado seria, ou será, se a gente não fizesse nada, né, 885 milhões. Para um investimento previsto de 800 e participações de 300 milhões. Só que a gente fez um levantamento e fizemos novas projeções junto com a área de negócio, e essa receita não é mais de 21.106. Aqui está 20 bilhões, mas a gente já tem informação que já baixou desses 20 milhões a expectativa para o ano que vem. Por outro lado, a despesa, o que a gente já tem em processo de contratação, em torno de 21.832. Ou seja, se a gente não fizer nada, o nosso prejuízo do ano que vem previsto é da ordem de 1.800 bi. Considerando que essa receita de 20 bi, as últimas informações que a gente tem já não é mais 20 bi, é um pouco menos, na verdade, o nosso prejuízo pode passar de 2 bi o ano que vem. Então, assim, uma proposta, e foi uma sinalização da diretoria, da gente fazer um EVA, ou seja, um valor agregado para 2016, positivo. Ou seja, considerando que para a gente ter um EVA próximo positivo, ou seja, pelo menos R$1 de EVA já é positivo, né? Mas, enfim, 150 milhões seria o mínimo necessário de resultado. Para isso, a gente teria que ter um ajuste de 1.982 nas nossas despesas, considerando esse cenário aqui. Ou seja, a gente está falando de 2 bilhões de reais de ajuste na despesa, considerando que a despesa a gente tem uma ação mais direta, né, do que na receita. Então, essa é a nossa situação, e enquanto números, né, é isso que nós temos, e essa é a mensagem. Eu confesso, como eu disse no início, que a notícia que a gente queria dar era outra, né? Mas, por outro lado, como o presidente colocou também, não tem nada impossível aqui, né? Dá para virar o jogo se a gente fizer o esforço que vai ser demandado. Ok? Muito obrigado.